90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar a TP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humana, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí, que eu vou te ensinar. Saúde, beleza e proteção. Tá na PP, tá no app, tá na mão. Oferta, desconto e promoção. Tá na PP, tá no app. Daí eu vi as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos de volta, Vieira. Fala, galera, fala indivíduos, eles estão me ouvindo? Estão me ouvindo aí? Foi. Fala, galera, fala indivíduos, fala alunos do Pro Enem, sempre um prazer inenarrável estar com vocês mais uma vez, mais uma noite, para a gente poder dar continuidade ao nosso planejamento, né? E vamos falar hoje de um autor chamado Arthur Schopenhauer, né? O nome é difícil de escrever, eu sei, mas ainda bem que o Enem não é uma prova discursiva, né? Então você não vai precisar escrever esse nome em nenhum momento, né? Então basta você saber ler aí o nome dele, que é Schopenhauer, né? Schopenhauer, ele é um autor muito bonito, como vocês podem ver nessa imagem, uma figura com cabelo ímpar, né? Aqui infelizmente está cortado, mas quem tiver curiosidade depois, joga no Google aí que você vai encontrar a imagem nítida de como Schopenhauer é uma figura esteticamente muito diferente, né? Desculpa. Schopenhauer é um autor que nasce no ano de 1788, então ele nasce ali um anozinho antes, né, da Revolução Francesa. Ele é um polonês, né, e é uma figura que a gente pode considerar um dos grandes nomes da filosofia do século XVIII e XIX. É uma figura notória, é um cara que foi uma grande inspiração posteriormente para a teoria e para a obra de Friedrich Nietzsche, que é um autor que nós vamos ver mais para frente, e acaba sendo um autor muito importante, é um autor que eu gosto muito, acho que tem muito a contribuir para a gente como indivíduo e também, evidentemente, tem muito a contribuir em relação aí ao vestibular, como ele pode ser cobrado, como ele pode aparecer em nossas provas. Tranquilidade, belezinha? Vamos lá, vamos começar. Quando eu falo de Schopenhauer, eu falo de um autor que quer entender, ele quer de alguma forma refletir bastante sobre como o homem se entende. Ué, Leandro, como assim como o homem se entende? Diferente de outros autores que você viu comigo ao longo desse ano, Schopenhauer não é um autor que está preocupado com política. Ele não está preocupado, por exemplo, com governo, Estado, né, monarquia, república, democracia. Essa não é uma preocupação que ele está tendo aqui conosco dentro da obra que cai, né, a parte da obra dele que cai nos vestibulares. Então, ele não se adequa dentro da filosofia política, como figuras que você aprendeu, tal como Rousseau ou tal como Maquiavel. Agora, o Schopenhauer também não é um autor que faz parte daquela chamada, né, aquele debate da filosofia do conhecimento clássica, aqueles debates sobre racionalismo e empirismo, autores, por exemplo, como Descartes ou David Hume. O Schopenhauer é um autor que está preocupado em entender a essência do ser humano, e mais do que a essência, porque a palavra essência ela tem muitos vieses, né? Ele está preocupado em entender o que o ser humano é. Ele está preocupado em entender, né, como que eu posso explicar o que é o ser humano. Como que eu posso explicar o que faz do ser humano o ser humano. Ou seja, o que é esse ser que nós todos, de alguma forma, entendemos porque somos, mas, ao mesmo tempo, o que define esse animal. Porque nós somos animais, ou seja, o que nos define? E veja bem, Schopenhauer é um filósofo, Schopenhauer não é um biólogo. Então Schopenhauer não está preocupado em dizer que o ser humano é um ser com polegar opositor, anencéfalo posterior. Não. Isso não importa para ele. Ele quer entender o que é o ser humano de fato. E aí, para explicar
o que é o ser humano, para compreender o que é o ser humano, ele vai realizar um processo de comparação com outros animais, tá? Com outros animais existentes dentro da realidade que nós vivenciamos. É evidente que, segundo Schopenhauer, ou para Schopenhauer, outros animais também têm indícios de razão. Então, para ele, a razão, que historicamente sempre foi colocada como grande diferenciador dos homens para outros animais, não serviria. Ele acha que outros animais também são racionais, à sua maneira, dentro de suas perspectivas, mas também são racionais. Ou seja, Schopenhauer não vai dizer ou não vai usar a razão como esse elemento diferenciador. O que ele vai usar então? Schopenhauer vai dizer que a grande diferenciação do homem para outros animais é o processo de linguagem, é o processo comunicativo. É como nós temos uma habilidade comunicativa tão específica e tão direcionada. Repara que o homem tem capacidade de se comunicar em vários idiomas. Repara que o homem tem facilidade em comunicação através do olhar, através do gestual. O homem se comunica através de uma música, de uma poesia. O homem se comunica através de elementos gráficos, estéticos, como pinturas ou quadros. Ou seja, Schopenhauer vai dizer que a grande diferenciação que o homem detém para outros animais existentes, e isso é o que faz o homem, é o que faz do ser humano um ser humano, é o processo comunicativo. O homem tem uma comunicação fluida, detalhada e complexa, ao ponto de podermos dizer que isso faz de nós quem nós somos. Nós somos complexos e somos quem somos devido ao nosso processo comunicativo. E isso é algo que a gente pode, evidentemente, perceber. Outros animais, desde aqueles que nós convivemos mais diretamente, como um gato ou um cão, até animais que a gente vê de forma mais distanciada, todos eles fazem e têm processos comunicativos. O ponto é que o nosso processo comunicativo ele é tão complexo ao ponto de usar ferramentas que vão até mesmo fora de nós. A gente utiliza um texto. A gente utiliza, por exemplo, uma música. Então a gente tem ferramentas separadas e segregadas para, de alguma forma, mostrar que somos mais complexos no modelo de comunicação, tá? Então, a primeira coisa dessa aula, a primeira coisa é você entender que o Schopenhauer vai considerar que o ser humano se difere de outros animais por ser um ser comunicativo, reflexivo com base em sua linguagem, que a linguagem em ser humano é tão complexa que pode diferenciar ele de outros animais, tá? As pessoas estão falando do nome do meu cachorro, né? No chat ali, né? Eu tenho um cachorro, tá? O meu cachorro se chama Schopenhauer, tá? E as pessoas estão ali perguntando se é verdade. Meu cachorro se chama Schopenhauer, o apelido é Chopp, então fica um trocadilho muito bom, né? Mas vamos continuar pra cá, olha pra cá. Uma outra coisa importante a falar sobre o Schopenhauer é que o conceito mais importante, e esse eu quero que você coloque aí um asterisco, que você coloque setas, eu quero que você de alguma forma destaque. O conceito mais importante do Schopenhauer dentro do vestibular é o conceito de vontade. Vontade. E aí, eu quero que você entenda o que significa falar do conceito de vontade. O que é vontade? Repara que se eu falar para você assim, estou com vontade de comer alguma coisa, você vai dizer que você está com vontade de se alimentar, estou com vontade de dormir, estou com vontade de, por exemplo, sair de casa, estou com vontade de beber água. Vontades são desejos. O grande ponto é que o Schopenhauer vai dizer que a vontade que todos nós temos, ela é um instrumento contínuo. Como assim contínuo? Schopenhauer acredita, e agora eu quero que você preste muita atenção, Schopenhauer acredita que tudo que você faz, tudo em sua vida, qualquer comportamento que você venha a ter na sua existência é baseado no conceito de vontade. Ou seja, o ser humano, nós, seres humanos, somos baseados num conceito de vontade. Ou seja, tudo que eu faço é por ter vontade de alguma coisa. Você, por exemplo, está assistindo essa aula porque você tem vontade de passar no vestibular. Você está assistindo essa aula porque você tem vontade de adentrar numa universidade federal. Eu estou aqui, por exemplo, porque eu tenho vontade de ter uma carreira, uma profissão. Ou seja, todos nós realizamos alguma coisa por vontade. Pode ser a vontade de ganhar dinheiro, pode ser a vontade de ser bem-sucedido, pode ser a vontade de ter um emprego, pode ser a vontade de conseguir ter uma casa, pode ser a vontade, por exemplo, de ter certa aparência estética. A vontade nos move. Schopenhauer diz que a vontade, o querer o que não se tem, o desejar o que não se possui, é um fundamento humano. Ou seja, eu quero que você comece essa aula
Pensando, primeiro, que para o Schopenhauer, o que diferencia a gente de outros animais é sermos seres complexos e comunicativos. Segundo, que para ele, o que move o ser humano, o que movimenta o ser humano, o que faz que o ser humano realize, haja, acorde, durma, viva, faça tudo, é a vontade. Olha esse trecho aqui da obra do Schopenhauer. Ele fala assim: imaginemos por um instante que a humanidade fosse transportada a um país utópico, onde os pombos, já que pombos é uma tradução mal feita, tá? Seria as aves. Onde as aves voem já assadas. Onde todo alimento cresça no solo espontaneamente. Onde cada homem encontre sua amada ideal e a conquiste sem qualquer dificuldade. Ora, nesse país, muitos homens morreriam de tédio. Ou se enforcariam nos galhos das árvores, enquanto outros se dedicariam a lutar entre si e a se estrangular, a se assassinar uns aos outros. O que ele quer dizer com esse trecho aqui? Ele quer dizer que a vontade é a nossa motivação para viver. Que a vontade é a nossa motivação para a existência. Que a vontade é o que faz você levantar da sua cama. E veja bem, se tudo que você quisesse já estivesse lá, você pode falar, pô, Leandro, é muito melhor. Eu queria muito viver uma vida onde tudo que eu quero já estivesse pronto. É claro que você queria. Você queria ter uma vida com dinheiro infinito, queria ter uma vida com saúde infinita, você queria ter uma vida onde tudo que você quisesse estivesse lá. Eu também queria. O ponto é que para Schopenhauer essa vida seria um tédio. Um tédio porque o que nos move é a vontade, é o querer o que não se tem, é desejar aquilo que você quer alcançar. A vontade para Schopenhauer é o motor da vida humana. É o motor da nossa existência. É o que faz eu acordar da cama, é o que faz eu levantar, é o que faz eu estar aqui, é o que faz que cada um de vocês estejam aqui. Vontades, desejos. Só que o Schopenhauer vai falar que essa vontade ela tem um problema. Ah, só um detalhe, tá? Para vocês, assim. Schopenhauer, eu falei da diferença entre ele e outros animais, Schopenhauer era fissurado em cachorro. Tá? Ele tinha aqueles poodles gigantes, sabe? Que tem em outras partes do planeta, né? Que no Brasil é muito raro, né? E o Schopenhauer fazia que sempre que o cachorro dele fazia alguma coisa de errado, ele chamava o cachorro de humano. Porque ele fala que o humano erra e os cachorros não. Mas é só uma curiosidade. Agora, olha pra cá. Quando eu falo dessa vontade do Schopenhauer, essa vontade ela tem um lado positivo e um lado negativo. Ué, Leandro, como assim um lado positivo e negativo? O lado positivo eu acabei de dizer. A vontade é o que move o mundo, segundo Schopenhauer. Tudo que eu faço é porque eu tenho vontade de alguma coisa. Tudo que eu faço é porque eu tenho vontade de algo, porque eu desejo realizar alguma coisa, porque eu quero ter alguma atividade. Isso é vontade. Agora, a vontade também é um problema. Sabe por quê? Sempre que eu tenho vontade de algo, só tem dois caminhos que podem, de alguma forma, resultar dessa vontade. O primeiro caminho é eu ter vontade de alguma coisa e consegui-la. Olha, eu tenho vontade, por exemplo, de comprar um carro. E aí eu consigo. Legal. Quando eu consigo comprar esse carro que eu tinha vontade, automaticamente a minha vontade acaba? Eu deixo de ter vontades? Claro que não. Outras vontades vão surgir. Outros desejos vão aparecer. Outras aspirações vão estar presentes na minha realidade. Ou seja, toda vontade, quando se esgota, imediatamente, segundo Schopenhauer, gera uma demanda de uma nova vontade. E segundo, ele vai dizer que também existe a possibilidade de eu ter uma vontade que nunca alcance-se. Eu tenho vontade de comprar uma casa e, infelizmente, eu nunca consigo comprar. Ou eu tenho vontade, por exemplo, de, sei lá, ser muito bom em tocar violão e eu nunca consigo aprender. É uma vontade que não se realiza. O ponto é que, para o Schopenhauer, os dois cenários são ruins. Os dois cenários. O cenário onde eu consigo ter uma vontade e eu sempre quero ter outra vontade é um cenário de frustração. Eu estou sempre frustrado, eu sempre quero ter o que eu não tenho, eu sempre almejo ter algo que eu não tenho acesso. E o cenário onde eu tenho uma vontade, onde eu tenho um querer e eu nunca alcanço, também é muito frustrante. Afinal de contas, eu vou viver, nascer, crescer, morrer querendo algo e eu não vou ter esse algo. Schopenhauer vai dizer então uma frase muito famosa que ele fala assim, ó: viver é sofrer. Aí tu fala, pô, Leandro, dia 12, nós estamos aqui, ó, meados de agosto, e tu mete pra mim que viver é sofrer no ano de vestibular? Pô, essa aula não é pra mim não. Calma, respira, fica bem. Ele vai dizer que viver é sofrer porque ele vai dizer que a vida é formada pela vontade que me movimenta, que me move, mas essa vontade que me movimenta, que me move, é a mesma vontade que também me faz estar permanentemente frustrado. Porque ou tenho o que eu quero, ou quando eu consigo, aquilo evidentemente faz com que eu deseje outra coisa. E onde eu quero chegar? Quer ver um exemplo? Você, quando estava na escola, lembre-se de quando você era bem pequeno. Lembre-se quando você estava na escola, no que a gente chamava de Fundamental 1. Lembra do Fundamental 1? Segundo ano, terceiro ano, quarto ano, quinto ano ali. Você leva para as crianças que estavam, por exemplo, no sexto ano e pensava, olha o sexto ano. Pô, eu queria ser eles.
né? Aí um dia você chegou no 6º ano. Aí você olhava para as crianças que estavam no 9º ano e falava, ó, o 9º ano. Pô, grandões. Pô, queria ser eles. Um dia você chegou no 9º ano. E aí você olhava para a galera do ensino médio e pensa, pô, ensino médio. Pô, maneirão, ensino médio, queria ser do ensino médio. Um dia você chegou ao ensino médio, você olhava pro 3º ano e pensava, ó, o terceirão. Pô, queria ser do terceirão, 3º ano é brabo, mais velho da escola. Um dia você chegou no 3º e você pensou, faculdade. Pô, não vejo a hora de estar na faculdade, vai ser muito melhor a minha vida na faculdade, só vou estudar o que eu quero estar na faculdade logo. Você vai chegar na faculdade, vai pensar assim, me formar? Pô, não vejo a hora de me formar, ter meu emprego, minha carreira. Um dia você vai chegar e vai se formar na faculdade, até pensar, pô, emprego? Quero muito emprego, quero muito trabalhar, ganhar um salário. Você vai conseguir um emprego e vai ganhar um salário, você vai pensar assim, me aposentar? Pô, não vejo a hora de me aposentar, não vejo a hora de ficar na praça jogando dama, né? Ou seja, a gente sempre quer aquilo que a gente não tem. A gente sempre almeja aquilo que a gente não possui. A ideia do Schopenhauer é que nós somos seres com vontade. A vontade, ela está presente em todo homem, ela é o que me representa, ela é a minha identidade, mas quando a vontade não é satisfeita, ela gera mal-estar. E quando ela é realizada, ela até gera prazer e bem-estar. Mas, ela também gera uma sensação de eu querer outra coisa, e outra coisa, e outra coisa. Deixa eu ver perguntas. Kaelane falou vontade de ganhar dinheiro, todos nós temos. Laís, professor Schopenhauer que fala sobre o tédio e a ânsia de... Exatamente, essa vontade ela gera esse tédio. Quando tudo que eu desejo, tudo que eu quero, eu tenho. Ele que fala... Luana, ele que fala aquela frase, a vida é a ânsia de ter o tédio, de possuir. Sim, porque repara assim, eu sempre quero ter algo e quando eu possuo eu fico entediado, porque eu quero outra coisa, né? Ah, Leandro, eu não sou assim, é legal, senta lá pro Schopenhauer, todo mundo é assim. Porque todo mundo é esse ser dotado de vontade, tá? Outra pergunta ali, professor, você vai escrever no quadro sobre isso? Gente, o material, o que eu botarei no quadro está no slide, tá? Então só escreva no quadro que eu não quero fazer algum tipo de apontamento, tá? Deixa eu ver mais o que tá pensando que o pessoal aqui na plataforma está perguntando. Acho que é só isso que tá ali na plataforma, é isso aí. Tem mais alguma? Kailane, ele só olha o chat do YouTube, não, tô olhando o chat da plataforma. Tá, beleza, vamos lá, vamos seguir aqui, vamos seguir. Depois eu respondo mais coisa. O Schopenhauer, né, quando ele fala dessa noção da vontade, ele vai falando pra gente que a vida é um sofrimento. A vida é tédio e sofrimento. Aí tu fala, pô, Leandro, péssima aula pra eu ter como vestibulando, né? Mas pro Schopenhauer, a vida é isso. Ele não é um autor otimista. Pelo contrário, Schopenhauer é um autor bem pessimista, tá? Ele fala que a vida é um rodear de tédio e sofrimento. Talvez você possa pensar, Leandro, então ele defende que, sei lá, que eu me mate? Não. Ele não defende, porque ele fala que, de alguma maneira, a gente precisa saber e aprender a lidar com esse tédio, com esse sofrimento, né? E aí ele vai tentar entender as maneiras que eu tenho para tentar levar uma vida com menos tédio, com menos sofrimento. Ou seja, quais são os encaminhares que eu posso ter para levar essa vida com menos tédio e menos sofrimento. A primeira coisa que ele vai dizer é a questão da arte, com destaque para música. Como assim a arte com destaque para música? Ele vai dizer que a música é um elemento, conjuntamente a outras formas de arte, que é um momento em que eu nada anseio quando eu estou consumindo. Como assim eu nada anseio? Eu nada quero. Ele vai dizer que quando eu estou consumindo arte, e quando eu falo da arte, ele destaca a música, mas serve para o teatro, para o cinema, para qualquer outro tipo de arte, quando eu estou consumindo a arte, automaticamente eu sou um indivíduo que eu paro de querer coisas, porque a arte ela me completa. A arte, de alguma maneira, ela pacifica a minha dor, como ele chama, né? Ou seja, ele vai ser um defensor da ideia de que o cinema, a música, o teatro são fundamentos essenciais para a vida. Essenciais. Porque elas, de alguma forma, diminuem a minha dor, diminuem o meu tédio, tornam a minha vida mais viável. Deixa eu te dar um exemplo. Às vezes, eu, quando começo a dar aula num colégio, né, para uma turma nova, sou professor, né, de algumas escolas aqui no Rio de Janeiro, e quando eu começo a dar aula para alguma turma nova, é muito comum que os alunos, principalmente do primeiro ano do ensino médio, alunos ali com 15 anos de idade, etc., perguntem assim, ué, Leandro, para que serve a filosofia? Eu sempre respondo com a mesma resposta, não serve para nada. Filosofia não serve para nada, para nada. Você nunca vai estar, por exemplo, em algum lugar e pensar, meu Deus do céu, eu preciso de um filósofo agora.
Você não vai estar um dia no avião e pensar assim, meu Deus, alguém é filósofo aí? Tô aqui em crise nesse momento. Isso não vai acontecer. Né? A filosofia ela não tem um viés prático, como por exemplo um médico, um advogado, um engenheiro. Não tem. Filosofia é inútil. Só que eu falo isso e faz parecer que eu estou dizendo que a filosofia, ninguém vai consumi-la. Não, não, não. A filosofia é inútil, assim como a música é inútil, assim como o cinema é inútil, assim como as séries são inúteis, assim como todas as artes são inúteis. Ué, Leandro, mas eu não acho que um filme, uma série, uma arte é inútil. Sim, porque de alguma maneira aquilo te completa. De alguma maneira aquilo te entretém. De alguma maneira aquilo te tira do tédio. E a filosofia é a mesma coisa. Para muitas pessoas, assim como eu, a filosofia é um momento de reflexão, de pensamento que de alguma maneira me completa. Faz com que eu viva um momento em que eu não fico pensando sobre vontades que eu quero ter, segundo Schopenhauer. Então, a ideia do Schopenhauer é muito simples. Eu sou um ser humano que estou sempre querendo ter vontades, 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 vontades. Desejos que eu quero, desejos que eu aspiro. Beleza, eu tenho essas vontades a todo tempo. Só que essas vontades só tem dois caminhos, segundo ele. Ou eu consigo o que eu quero e fico entediado, ou eu não consigo e fico frustrado. Só que ele vai tentar defender algumas coisas que podem amenizar esse sofrimento, melhorar um pouco essa vida, essa ansiedade do querer. Ele vai dizer que a arte, com destaque para a música, é uma delas. Então ele é um autor que defende a estética, defende a arte, defende a valorização artística como um fato que pacifica a dor, que controla a dor e o sofrimento. Deixa eu ver se tem perguntas já ali. Peraí, vamos lá. Vamos começar e eu vou descendo depois, senão eu vou acabar me enrolando. Vamos lá. Tailândia, chama um filósofo aí, mas não é. Repara, a gente tem o costume de pensar tudo assim, para que serve? Cara, é uma das perguntas que mais me irritam quando eu começo da matéria. Isso serve pra quê? Serve pra nada, serve pra nada, para com isso. O logaritmo também não serve, mitocôndria pra você aprender também não serve pra nada. Né? Aprender sobre a Revolução Inglesa também não serve pra nada. Né? A gente tem que entender que a gente aprende as coisas para pensar sobre, para refletir acerca disso e melhorar a nossa racionalidade. Tá? Então a filosofia não serve pra nada. Nada, mas é muito legal mesmo assim. Vamos continuar aqui. Outra pergunta. Mateusmática. Schopenhauer conhece bem a vida do vestibulando, sem dúvida alguma. Jefferson, professor, como Schopenhauer via a questão da felicidade ou a busca por ela? Jefferson, ele fala que não dá para ser feliz. Schopenhauer vai dizer que não dá para ser feliz. E você fala, meu Deus do céu, Leandro, não fale isso para mim. Desculpa, não fui eu, foi ele, lá no século XIX. Né? Para ele, a felicidade é uma busca incessante que eu nunca alcanço. Tá? Tem autores que defendem que é possível chegar à felicidade, não é o caso de Schopenhauer. Já vimos autores mais felizes esse ano, né? Já vimos de Aristóteles, de autores helenísticos. Schopenhauer não é um cara tão feliz assim. Deixa eu ver aqui. Emanuel Vieira ainda não acreditou que o meu gato chamava Schopenhauer e morreu de tristeza. Óbvio que não, Emanuel. Como assim teu gato chamava Schopenhauer e morreu de tristeza? Meu gato é Arthur Neto. É muito perfeito seu gato ser Schopenhauer e morrer de tristeza. Vamos lá. Karina, professor, quando temos uma vontade de algo que já tivemos, porém perdemos, como seria esse caso? Mesma coisa, Karina. Você tá frustrado por não ter algo que você quer ter. Você pode até já ter tido, mas você quer de novo. Então, você continua frustrado aí nesse caso. Tá? Veja bem, então vamos organizar as ideias. Primeira coisa que falamos. Schopenhauer é um autor que diferencia o homem dos outros animais por ter capacidade de linguagem e comunicação mais evoluída. Segundo, Schopenhauer diz que o ser humano é um ser com vontades, desejos, aspirações constantes que nos movem, que nos motivam e que, consequentemente, faz com que cada um de nós deseje coisas novas. Esse desejo gera frustração ou tédio. Para diminuir essa frustração, para diminuir esse tédio, ele fala que algumas coisas podem ser feitas. Primeiro, o uso da arte, né? Com destaque para a música, pacifica um pouco a dor, torna a vida um pouco mais viável. Tá? Uma outra coisa que ele vai dizer é que, além da música, além da arte, além da questão estética, né, do uso da perspectiva musical como um fundamento de sublime, como aquilo que me torna a vida melhor, tem uma outra coisa que ele vai defender, e agora eu quero a sua atenção 100%, porque quando caiu no Enem, pela última vez, Schopenhauer, caiu isso. Schopenhauer vai dizer que o melhor caminho para levar essa vida de tédio e sofrimento que todos nós temos, segundo ele, o melhor caminho é conseguir administrar as minhas vontades interiores, os meus desejos interiores. Schopenhauer vai defender que é muito difícil, mas é uma tentativa que nós nunca podemos deixar de ter,
que é tentar levar uma vida com menos vontades. Tentar levar uma vida com menos desejos. Eu sei que vocês agora estão me ouvindo e falando, pô, Leandro, não tem como. Eu sou um adolescente de 18, 19 anos de idade. Eu tenho 20, 22, 23, 24, 25 anos de idade e é natural que eu queira cada vez mais desejos. Ou talvez seja uma pessoa mais velha que esteja me vendo agora e falando assim, pô, Leandro, eu tenho 40 anos, 50 anos de idade e, pô, eu tenho desejos, vontades, até hoje. Claro que você vai continuar tendo até 80, 90 anos. O ponto é que o Schopenhauer vai defender que a melhor maneira para levar uma vida com menos sofrimento, com menos tédio, é tentar ter menos vontades. Ele fala, e guarda essa palavrinha, que eu tenho que levar uma vida ascética. Ascética, tá? Essa vida ascética, o que significa isso? Uma vida ascética é uma vida sem desejos, sem aspirações, tentando ter o mínimo de vontades possíveis. Ué, Leandro, mas você disse que não dá para parar de ter vontade. Não dá para parar, mas eu posso tentar controlar. Eu posso tentar ter menos. Eu posso tentar limitar essas vontades. Eu posso tentar levar uma vida onde as vontades sejam menos presentes, sejam menos recorrentes. Vou te dar um exemplo. Todos vocês aqui vocês conhecem pessoas que são pessoas constantemente entediadas, que sempre querem algo novo, são sempre insatisfeitas. E tem gente que é mais de boa, né? Tem gente que é mais tranquilão, que vive mais de boa. Schopenhauer quer que todos nós tentemos ser mais de boa. Que a gente tente levar uma vida ascética, com menos vontades, abafar, né? Controlar, limitar o nosso desejo, né? Ah, Leandro, mas eu não consigo. É porque é difícil. Então Schopenhauer vai defender que a gente tem que levar uma vida tentando controlar essas vontades. Quer ver um exemplo que ele dá? Ele dá o exemplo, por exemplo, da questão sexual. Ele fala que é natural no ser humano ter um desejo, uma vontade sexual de sempre querer realizar aspirações acerca de ter relacionamentos para com outros. Só que ele fala que esses relacionamentos para com outros vão acontecer e você vai ter vontade de novo, e vontade de novo. Então, tem que tentar diminuir essas vontades. Ah, Leandro, mas às vezes eu vou acabar tendo essa realização. Tudo bem. Pode ser que um dia você a realize de fato, mas tem que tentar evitar. Tem que tentar controlar. Tem que tentar limitar essa relação. O ponto para o Schopenhauer, o grande fundamento para o Schopenhauer é a diminuição e o controle das vontades. Eu tenho que tentar. O Enem, quando cobrou isso, chamou assim, ó, administração da independência interior. Olha isso, administrar a independência interior. Eu sou independente dentro de mim para ter vontade, mas eu tenho que administrar. Eu tenho que tentar não ter. Eu tenho que limitar isso. Ele fala, pô, Leandro, mas e aí? Quando eu limito isso, eu tenho menos sofrimento. Eu tenho uma vida menos sofrida, porque eu estou controlando as vontades que estão dentro de mim. Beleza? Perguntas aqui. Josielen, essa aula é muito pessimista, credo. Pô, gente, desculpa. Foi mal, não era a minha intenção. Isabelle, Arthur errou porque com música eu tenho mais vontade de ter outro violão. Tem mais gente ali? Diretor, pergunta de ali. Como escreve essa palavra que você disse? Ascético. A-S-C-E. Ascético. Vem cá, diretor. Tá? Ascético. Tranquilidade? Volta, diretor. Rubens, professor, você pode explicar sobre o pêndulo de Schopenhauer? Rubens, a ideia do pêndulo de Schopenhauer é só essa ideia. Eu quero algo, eu realizo algo. Eu volto a querer algo. Eu quero algo, eu realizo algo. Eu volto a querer algo. Né? Tô sempre querendo uma coisa nova. Por isso a ideia de pêndulo. Tá bom? Ângelo, professor, abaixa para mim, diretor. Professor, opinião de estudante, acredito que para buscar a essência da vida é você buscar foco na frustração e ansiedade. Até hoje só temos de hipótese de sentido vital e nada mais a declarar. Acredito que a filosofia te prepara a refletir como vivemos e especular o porquê vivemos. Boa noite, dono do Pro, e agradeço por essa aula impactante. Ângelo, muito obrigado pelo elogio aí, né? Só não sou dono do Pro Enem, é uma vontade, mentira, mas obrigado aí pelo elogio, tá bom? Vamos seguir aqui. Uma coisa importante para a gente poder encaminhar-se aí para o final dessa aula, é você também entender uma coisa. Schopenhauer, ele é um autor que se torna budista no fim da vida.
né? Ele é um cara que no final da vida ele se torna budista, religião budista, porque ele falava que a religião budista era uma religião que ajudava ele a controlar as vontades. Ele dizia que era uma religião que gerava essa tranquilidade e essa pacificação, né? Esse entendimento de tentar viver uma vida tendo menos coisas, conseguindo ter menos coisas e almejar por menos coisas, tá? Então, olha pra cá, vem comigo, respira aqui. Schopenhauer, vamos lá, resumão. Schopenhauer, um autor que acredita que o ser humano é movido por um conceito chamado vontade. A vontade é o ato de querer. Eu sempre quero coisas novas. Eu sempre quero coisas novas e só tem dois caminhos quando eu quero uma coisa. Ou eu consigo, se eu consigo, ótimo, consegui, fico entediado e vou querer outra. Ou eu não consegui, fico frustrado por não ter conseguido. E aí ele vai dizer que isso gera uma vida de sofrimento, de tédio. Existem para eles algumas coisas que podem amenizar esse tédio. Primeira, ele fala da arte. Ele fala que a arte é um momento sublime em que de alguma maneira eu amenizo esse sofrimento e essa dor. Segundo, ele fala também que existe uma tentativa do ser humano de controlar esse desejo, de alguma forma viver uma vida em que eu tente me tornar um ser menos frustrado, já que de alguma forma eu tente controlar para ter menos desejos, menos anseios. E ele disse que a religião budista foi algo que ajudou a ele nisso. Tentar levar uma vida querendo menos, ansiando menos, né? É uma vida que, de alguma maneira, segundo ele, contribuiu para ele conseguir levar essa vida ascética, que eu acabei de falar com vocês, tá? E aí, uma coisa bacana para a gente se encaminhar aqui para o encerramento é pensar na ética. O que é ética, tá? Quando eu falo o que é ética, né? Ética significa comportamento humano. Quando eu falo de comportamento humano, as pessoas tendem a achar que existe um comportamento certo e errado. Né? Um comportamento adequado e um comportamento equivocado. O Schopenhauer, quando fala sobre essa vontade que move a todos nós, ele fala que a vontade é egoísta. As minhas vontades são minhas, e só minhas. É claro que eu posso ter uma vontade que gere o bem para alguém, mas a vontade é minha. Né? E para ele, né, essa vontade que está em mim, né, essa vontade que de alguma forma me permeia, gera que eu sinta muita dor. Né? Dor porque, de alguma maneira, eu sou um indivíduo que sempre estou querendo coisas novas e não consigo tê-las plenamente. Tá? E aí ele vai falar que a solução para isso, né, a solução para esse comportamento humano de querer coisas é essa quebra da vontade, que eu acabei de falar com vocês. É esse ato de renunciar, tentar levar uma vida e ter uma sabedoria que negue essa vontade. Dessa forma, eu teria uma vida com menos sofrimento, eu teria uma vida melhor para se viver. Eu sei que para muitos de vocês uma aula como essa pode levar a algum tipo de percepção pessimista, negativa, e você pensa, meu Deus, Leandro, a vida é só um sofrimento. Calma, gente, Schopenhauer é um filósofo. Schopenhauer está tentando refletir sobre o que o ser humano é, ou como ele se comporta. E a verdade é que, independente de você concordar ou não com a teoria do Schopenhauer, uma coisa é inegável. Nós somos seres com vontades mesmo. A questão é como a gente vai lidar para com ela. A questão é se você vai entender que essa vontade é um momento da sua existência ou é o foco para ela. E uma outra coisa importante a gente guardar aqui é que a gente pode ter vontades cada vez mais positivas. Vontades que nos completem. Vontades de alguma forma que gerem completude para nós e para as pessoas ao nosso redor. A vontade para Schopenhauer, ela é um viver em sofrimento. Mas pode ser que cada um de nós transforme a nossa vontade em algo bom, que gere completude e uma vida melhor para os outros. Um forte abraço e até a próxima. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.